Meus craques do CFO, craques, Evanildo, do CFO, porque essa rapaziada vai ser craque e vai arrebentar na prova, entendeu? E vai decidir, é aquele aluno que chega decidindo. E os grandes craques é que decide o jogo. Jogador normal não decide o jogo, é o craque que decide o jogo. Então por isso que eu chamo eles os craques do CFO, entendeu? E que o Palavizata vai transformar eles de jogadores medianos em craque. Esse que é o nosso objetivo nessas aulas. E nós estamos aí de volta com agricultura, para encerrar o assunto agricultura. Fizemos aquele trabalho de geografia geral. Agora vamos fazer de Brasil para futuramente falar da agricultura do Maranhão, daqueles, né? Só aquela malandragem que a gente sabe que cai na prova da geografia do Maranhão, que são poucas questões, é uma questão na prova. Então nós vamos falar da modernização agrícola do Brasil. Então vem comigo aqui, meu filho, vamos lá? Vamos voltar aqui. Produtividade é a produção dividida pela área. Nas últimas décadas, o que foi que aconteceu no território brasileiro? A produção cresceu e a área permaneceu mais ou menos constante. Como tu tem noção de matemática, porra? Se produtividade é a produção pela área, a produção cresceu e a área permaneceu mais ou menos do mesmo tamanho, o que foi que aconteceu com a produtividade da agricultura brasileira? Subiu. E aí eles gostam de fazer perguntas sobre isso. Quais foram os fatores que fizeram essa produtividade agrícola do Brasil aumentar? Aí você pode responder de várias maneiras, mas as várias maneiras vai ser uma única maneira. Só que a prova pode abordar três formas, que são, quando a gente vai ver, grosso modo, é a mesma forma de falar. Você pode dizer assim: foi devido à modernização do campo. Pronto. Você pode dizer isso. Mas todo o campo que se moderniza, ele está tendo também uma mecanização. Então, se você falar mecanização agrícola, rapaz, dá no mesmo. Mas é uma outra maneira diferente de falar. E se você falar avanço tecnológico, também fica bacana. Mas dá tudo da mesma maneira, rapaz. Entendeu? Dá tudo da mesma maneira. Pronto. Agora, é claro, quando tudo isso atuou no território brasileiro, elevou a produtividade, as relações de produção do país, de produção. Essas relações evoluíram. Falou bonito, hein, cara? Evoluíram. Agora, as nossas relações de trabalho. As nossas relações de trabalho foi uma regressão, professor. Principalmente porque aumentou o personagem chamado boia fria, que é um regime de semi-escravidão. Exatamente. Ou seja, o Ministério do Trabalho tem que fiscalizar melhor as relações de trabalho no campo. O boia fria é uma semi-escravidão. Ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º, ele é um trabalhador diarista, ele não tem vínculo de emprego. Então nossas relações de produção cresceram, avançaram, e nossas relações de trabalho no campo tiveram uma regressão. Regrediram, hein? Regrediram. Você percebe o Brasil com dois Brasis agrícolas. Claramente você percebe. É o Brasil rico e o Brasil pobre. E isso de maneira predominante. Claro, no Centro-Sul tem agricultura de pobre. No Nordeste e na Amazônia tem agricultura de rico. Mas qual é a agricultura que domina no Centro-Sul? Agricultura rica. E que domina no Nordeste e na Amazônia? A agricultura pobre. Como é que é essa agricultura do Centro-Sul? Ela é moderna, as técnicas empregadas são modernas,
Ela tem alta produtividade, alta produtividade. Ela é voltada mais para o mercado externo. E você sabe que quando o país exporta, o governo arrecada muito, e não é pouco, é em torno de mais de 40% nos impostos. Então você vai ter incentivos do governo, pô. O governo dá grandes incentivos a esse tipo de agricultura. Quando eu falo incentivo, é facilitar financiamento, facilitar empréstimo, um prazo mais dilatado para pagar, taxa de juros mais baixa. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Certo? Quando tu vai para o Nordeste e Amazônia, tu tem uma agricultura com metodologia arcaica. Como a metodologia arcaica, tu vai ter baixa produtividade. Aqui, pessoal, é um sistema mais intensivo. Aqui, entendeu? Aqui é como se eu tivesse um sistema mais intensivo. E aqui, mais extensivo. É voltar para o mercado interno. Mercado interno. Como no mercado interno o governo não ganha tanto, aí o governo, os incentivos do governo são bem pequenos. São pequenos incentivos, não são grandes incentivos. Aí fica muito mais difícil para essa agricultura voltada para o mercado interno conseguir ter um bom rendimento. Fica mais difícil. Mas aí, cara, quando tu vai fazer a prova, eles batem muito no assunto modernização agrícola do Brasil, principalmente o caso Centro-Sul. Eles batem muito nisso. Então é importante que a gente observe as consequências desse processo. O que esse processo trouxe para o país? Isso é importante que seja observado. Então vamos aqui, vem comigo aqui, vamos lá. Quando é que essa modernização agrícola consegue chegar ao campo brasileiro? Ali, ó, na década de 50, 60, pós Segunda Guerra Mundial, começa a ter investimento do capitalismo no campo brasileiro. Aí o campo brasileiro vai se modernizando. Meu filho, sem capital não tem modernização. Preste atenção, eu vou chegar aqui mais perto de ti. Sem capital não se moderniza a agricultura, pô. Porque a agricultura tem que ter o processo da mecanização, tem que ter um avanço tecnológico. Isso tudo requer capital. Então, sem capital, tu não moderniza a agricultura, pô. Então, na hora que o capitalismo penetra no campo brasileiro, começa esse processo de modernização que foi se ampliando cada vez mais. Cada vez mais, cara, foi se ampliando. E que hoje é uma realidade muito mais avançada. Com esse processo de modernização, nós vamos ter a mecanização do campo. E a mecanização do campo elevou a nossa produtividade. Isso aqui tu já conhece. Tu já está craque nisso aí, certo? As migrações brasileiras. Êxodo rural. Eu que morava no campo, saí do campo porque o campo foi mecanizado. Eu perdi meu emprego e eu fui para a cidade. Com isso, a população das cidades brasileiras cresceu bastante, o que gerou um inchaço nas grandes cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, tem aquele elemento do campo, que o campo foi mecanizado, mas ele não quer ir para a cidade. Aí ele prefere ir atrás de terras, em outros lugares. Aí ele vai atrás de terras. Sabe aonde? Ele vai atrás de terras na região norte e na região centro-oeste. Agricultores que saíram da região sudeste, principalmente, do centro-sul, e se dirigiu para o norte e para o centro-oeste, atrás de terras, para continuar sendo agricultor. Aí a região norte do país, que era mais extrativista, começou a ter a penetração da agricultura. Aí a região centro-oeste brasileira, que era mais ligada à pecuária, começou a ter a penetração da agricultura. E isso causou um fenômeno chamado
expansão da fronteira agrícola brasileira. Expansão da fronteira agrícola brasileira. O melhor exemplo que nós temos disso é como o Cerrado brasileiro foi destruído, cara. O Cerrado brasileiro foi desmatado pela expansão da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste. E a soja não perdoou o Cerrado brasileiro. A soja foi desmatando o Cerrado brasileiro e foi ocupando áreas, principalmente essa soja voltada para exportação, com apoio de projetos que iam para bancos do governo e que eram aprovados, e que os empréstimos vinham para isso. O governo de olho nos impostos da exportação. Sim, mas vamos seguir. A concentração fundiária do país melhora com tudo isso? Não, não pode melhorar. Porque aí, quando os grandes proprietários vão mecanizando a sua propriedade, eles querem ter mais espaço. Aí aqui tem um dono de chácara, aqui tem um dono de sítio. O que vai acontecer? Os grandes proprietários, eles vão assediar, cara. Eles vão assediar esses donos de sítio, esses donos de chácara, para comprar suas terras. E acabam comprando. Aí com isso, a concentração fundiária aumentou no país. E a valorização das terras, que tu está pulando? Não, eu não estou pulando, é porque eu achei melhor falar desse primeiro. A valorização das terras é o seguinte: eu sou um grande proprietário. Um cara tem um sítio aqui, tem um outro grande proprietário aqui. Nós dois estamos querendo comprar o sítio do cara. O que vai acontecer? Olha, vai haver uma disputa entre eu, o grande proprietário, e o outro grande proprietário, pelo sítio daquela pessoa. E aí, quem oferecer mais, leva. Sabe o que isso significa? Que o valor monetário das terras aumenta. Cresce o valor monetário das terras, que é uma outra consequência desse processo de modernização. Vamos seguindo. Professor, as relações de trabalho no campo com a modernização, elas vão ficar mais temporárias. Elas vão ficar mais temporárias. E aí, lá vem ele, ó. O aumento no número do personagem boia fria, que vai trabalhar só na época da colheita. Fica mais temporária porque muita gente vai trabalhar só na época da colheita, como um trabalhador diarista, como um trabalhador conhecido como boia fria. Agora, tem uma parte aqui que a gente tem que ter muita atenção. Os pequenos proprietários, eles praticamente não têm incentivos do governo. Os pequenos proprietários trabalham com que agricultura? A agricultura de alimentos. Aquela que abastece o mercado interno, aquela ligada à cesta básica de alimentos. A cesta básica de alimentos do Brasil era para ter um valor irrisório. Sabe por que não tem? Porque a agricultura de alimentos é desvalorizada pelo governo, pô. O governo não facilita os empréstimos, os financiamentos para essa agricultura. Então ela é abandonada. Como ela é abandonada, a produção de alimentos é pequena. O preço é maior do que deveria ser. A cesta básica, que era para ter um valor irrisório, acaba não tendo, pô. E isso aumenta a fome do povo brasileiro. A falta de investimento no setor da agricultura de alimentos, que é fundamental. Mas aí tem outro lado. E os grandes proprietários de terra, esses têm incentivos do governo. Esses têm incentivos do governo. Aí tu vai ter a agricultura energética. Sabe qual é? A agricultura ligada à cana de açúcar, que vai produzir o etanol, que faz parte do programa Proálcool, que é um programa ligado ao governo, pô. Sabe, então o governo incentiva essa agricultura? Incentiva. E essa agricultura tira bastante o espaço
da agricultura de alimentos. Então aqui é um setor ligado a grandes proprietários e com grandes incentivos do governo. Por isso que o cara tem interesse em plantar cana para o programa do etanol. Por isso que há o interesse. Bem para cá também, você tem a agricultura de exportação. Essa também é feita pelos grandes proprietários e com grandes incentivos do governo. O produto é produzido no campo, ele vai ser exportado como produto agrícola. Então aqui tu exporta café, cacau, laranja, cana de açúcar. Só que tem um detalhe, cara. Isso é produto agrícola. Isso não tem valor agregado, não passou pelo setor industrial. E aí, professor? Aí o preço é baixo. O preço é mais baixo. Por isso que durante muito tempo a balança comercial brasileira era negativa. Porque só tinha esse setor aqui, ó. E o produto agrícola, para você ganhar alguma coisa com ele, você tem que exportá-lo numa quantidade muito grande, cara. Porque o preço é relativamente baixo no mercado internacional. Com o tempo, o Brasil desenvolve esse outro setor. A agricultura, que vai fornecer matéria-prima para o setor industrial. Aí sim. Porque aí o produto sai do campo como matéria-prima. Que tu sabe, né? Hoje, a língua estrangeira invade a língua portuguesa nos livros de geografia, né? Quer dizer, matérias-primas agrícolas, os caras vão chamar de commodities. Como, na verdade, nós temos o termo, né? Por matérias-primas agrícolas. São os commodities que eles chamam. Aí essa matéria-prima chega na indústria. Lá na indústria, o café é transformado em Nescafé. O cacau é transformado em chocolate. A cana-de-açúcar em açúcar. A laranja em suco de laranja. A soja em óleo da soja. E é exportado como produto agrícola. Como passou pelo setor agrícola, ganha valor agregado. Aí o preço é mais alto. Aí quando o Brasil passou a ter as duas frentes, antes só tinha essa, hein? Quando ele passa a ter as duas frentes, aí a nossa balança comercial, que é exportação menos importação, aumentou. Passou a ser positiva. Situação de superávit, como a gente costuma chamar. E como é que eu chamo? O dinheiro arrecadado com as exportações, com a balança comercial, divisas. Só que boa parte dessas divisas vai parar na mão do governo. Pô. Mais de 40% vai parar na mão do governo. E o governo usa parte disso para pagamento de dívida externa, para algumas obras estruturais que precisa fazer no país e outras coisas mais. Entendido? Então a agricultura brasileira evoluiu muito. Evoluiu tanto que a agricultura passou a sofrer um processo chamado sanduíche. Sanduíche assim, cara. Porque o sanduíche tem duas fatias de pão, né? Nós vamos colocar a agricultura como sendo o recheio. Tá aqui, ó. A agricultura é o recheio. Aqui tu tem um setor agrícola, industrial que pressiona a agricultura. E aqui embaixo tu tem uma outra fatia de pão pressionando o recheio, que é a agricultura. Como é que seria isso? A indústria para a agricultura fornece tudo que a agricultura precisa. Espera aí, ela fornece máquinas, equipamentos, pesticida. Aqui ela vende. E a agricultura tem que comprar. Ela compra. Quando a agricultura adquire máquinas, equipamentos, pesticida, inseticida, fertilizante, etc., a agricultura produz mais. E produz mais matérias-primas. Os commodities, como eles gostam de chamar. Aí, neste caso, é a agricultura que vai vender a matéria-prima. Ela vende
E quem vai comprar? Quem vai comprar é a indústria da agricultura. Aí a indústria da agricultura recebe a matéria-prima, transforma a matéria-prima em produtos industrializados, para depois ela realizar as exportações. Professor, então tu está querendo dizer que a indústria faz a agricultura produzir mais? Sim, sim. E a agricultura produzindo mais, produz mais matéria-prima para a indústria da agricultura, transformar essa matéria-prima em produto industrializado para ser exportado, para aumentar a balança comercial. É exatamente isso aí que tu está entendendo. É exatamente isso. Pronto. Aí a agricultura é pressionada por um setor industrial do outro e do outro lado. De um lado ela é pressionada para comprar, do outro lado ela é pressionada para vender. Processo sanduíche. Aí tu não pode ir mais. Tu pode dizer que essa união aqui de indústria e agricultura integrada, forma os complexos agroindustriais. Forma os complexos agroindustriais. Esses complexos agroindustriais é o que nós chamamos de agricultura de negócio. É o agronegócio. É o agronegócio. E aí os caras me vêm com aquelas expressões em inglês, né? Agribusiness, sei lá, ou alguma coisa parecida, quando nós temos o termo em português, porra, agronegócio. Que diabo de prostituição é essa? Que a gente deixa a língua portuguesa, pô, ser invadida por termos do inglês, pô. Eu acho que brasileiro é muito babaca, né? Ele adora usar o inglês quando ele poderia usar o português. Ele tem que usar o inglês, pô, é lá nos Estados Unidos ou num país de língua inglesa. Ele não tem que usar português aqui, pô. Pergunta lá se eles usam português lá. Não uso nada, pô. Então a gente tem que ser mais autêntico, entendeu? A gente tem que ser mais autêntico. Então, deixa esses termos estrangeiros de lado. Vamos usar o que é nosso. Eu só falo porque, como nas provas também, tem uns caras que estão também, isso mesmo que está pensando, eles acabam usando também. Mas eu sou contra isso. Eu acho que não há necessidade disso aí. Mas vamos seguir. O agronegócio ou agricultura de negócio. Professor, quem é que domina esse setor? Olha, nesse setor tem empresas nacionais e tem empresas estrangeiras. Mas o domínio é feito pelas grandes transnacionais. Pelas grandes transnacionais. Ela que domina. Saúl, elas que dominam. Rapaz, elas que dominam. E eu tenho como provar para ti. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Você tem a Ford fornecendo máquinas e equipamentos dos Estados Unidos. E a Toyota do Japão. Faz a mesma coisa. Tu tem aqui, ó, Roster e Bayer da Alemanha fornecendo fertilizante, inseticida, pesticida. Olha aí, ó. Dominando aquele setor lá da indústria para a agricultura. Aqui tu tem Nestlé da Suíça, tu tem Danone da França, Yakult do Japão, tudo aqui, ó. Tudo aqui, cara. Olha. Então quem tem o domínio é as transnacionais, mas as nacionais, as empresas nacionais também atuam no setor. De vez em quando, empresa nacional que se destaca é comprado por uma transnacional. Que a gente sabe isso, porque eles correm atrás do monopólio ou do oligopólio, que é um número pequeno de empresas dominando o mercado. Para a gente fechar, ó, o Brasil já foi um país agrário e rural. Hoje é um país industrializado e urbanizado. O aluno sempre me pergunta assim: Saúl, quem manda no Brasil? E a indústria ou a agricultura? Eu sempre respondo assim: rapaz, quem manda é quem ganha mais. Numa casa, mesmo que o homem fale mais alto, mas se a mulher ganhar mais, ela que manda. Ou então, mesmo que a mulher grite pra caramba e dê a entender que manda, mas é o homem que ganha mais, é ele que manda. A última palavra é dele. Pronto. Lá em casa eu já tive o meu período que eu ganhava mais, eu que mandava. Hoje eu ganho menos. Aí quem manda é a mulher, pô. Claro, pô. Isso faz parte do processo. Quem ganha mais
manda. Quem ganha menos, obedece, meu filho. Tem que ser inteligente. Obedece, vai lá e obedece. Então vamos lá. Quem gera mais renda no Brasil é o espaço agrário e rural? Aqui? É? Não. Quem gera mais renda no Brasil é o espaço industrial urbanizado. Então, o que você tem que dizer? Que o espaço agrário e rural, ele está subordinado ao espaço industrial urbano. Eita, para esse pincel. Meu Deus, isso cheira a álcool. É muito... Eu tomei uma agora. Duas. É puro álcool esse pincel. Ave Maria, o cara da aula parece que ele está tomando uma. Espaço agrário rural subordinado ao espaço industrial urbano. Pronto, meu amigo. Tu tem que ter isso em mente aqui, isso aqui, ó, isso aqui. Aqui eu já tirei o osso, a pele, a gordura. Eu deixei só o filé. Aqui é só o filé. Agora é o seguinte, tu não pode excluir nada daqui. Tudo daqui, tu tem que saber. Para que tu possa fazer uma boa prova quando aparecer questões referentes a esse assunto. Vamos agora trabalhar os nossos exercícios. São 6 questões para a gente fazer rapidinho. E depois vocês vão trabalhar sozinhos aí por conta própria com o material. Então, primeira questão. A modernização da agricultura é um fenômeno que se faz presente no Brasil desde o pós-guerra, com a utilização de equipamentos mecânicos e produtos da indústria química. No entanto, somente a partir da década de 60, em razão da instalação de empresas produtoras desses bens materiais no país, é que a industrialização da agricultura difundiu-se e as atividades agropecuárias passaram a construir ramos de produção semelhantes ao da indústria. O processo de modernização da agricultura brasileira modificou profundamente o país a partir da década de 70. Uma dessas modificações da modernização agrícola do Brasil enfraqueceu as elites econômicas vinculadas ao setor agrário? Não, fortaleceu, pô. Reduziu a desigualdade social do país? Não, o país continua tendo desigualdade social. Aumento da população urbana devido à diminuição dos postos de trabalho no campo. Ih, papai, ó. A mecanização agrícola gera o desemprego no campo. Aí o cara sai da cidade, do campo, ó, e vai para a cidade, ó. Olha aí. Então aí está correto. Diminuição da concentração de terra? Não, a concentração de terra, ó, fez foi crescer, ó. Diminuição dos conflitos no campo. Poxa, cara, se a concentração de terra aumentou, os conflitos no campo vão aumentar. Então aqui só tem uma correta. Letra C de Saul. Vamos para a segunda. Desde a década de 70, com a crise do petróleo e a necessidade de arrecadar divisas para pagar esse hidrocarboneto e os juros da dívida externa, o Brasil adotou o slogan: exportar é o que importa, passando a comercializar em grande escala os produtos agrícolas. O resultado dessa política agrícola trouxe várias consequências, exceto aumento das áreas agrícolas de exportação. É uma verdade, não marque, eu quero é mentira. Utilização dos melhores solos para essa atividade. Claro, é uma verdade também. Expansão da agricultura de alimentos? Não. Quando você tem uma agricultura voltada para exportação, a agricultura de alimentos que é voltada para o mercado interno, ela não vai se expandir. Pô. Então aí está errado. Aumento do preço da cesta básica de alimentos? Sim, porque essa agricultura é abandonada no país. Cesta básica de alimentos, o preço aumenta. E maior concentração fundiária? Sim. Agora, a C, que é o exceto, tu não pode marcar. Melhor, tu deve marcar, que é o exceto. Terceira, o Brasil entrou definitivamente na era da tecnologia agropecuária, mas as desigualdades persistem. Os pequenos produtores têm dificuldade para conseguir crédito para o plantio,
ou adquirir máquinas mais modernas, sobretudo pela redução da oferta de recursos nos bancos oficiais. Já os grandes proprietários, da maioria exportadores, com extensão considerável de terra, conseguem financiamento até com fontes internacionais, com auxílio do próprio governo. Essa é a outra face do agronegócio, a mudança estrutural no campo brasileiro e suas consequências. Dentre as consequências dessa mudança estrutural, podemos apontar, exceto aumento da monocultura de exportação, sim, é uma verdade, mecanização crescente do campo, ocorreu essa mecanização, falamos tudo isso aqui, redução da oferta de emprego no campo, gerando aumento do êxodo rural devido à mecanização, meio urbano industrial fica cada vez mais subordinado ao campo agrário, é o contrário, é o setor campo agrário, rural agrário, subordinado ao industrial urbano, está ao contrário aí, e maior equilíbrio da balança comercial que passa a arrecadar mais, exatamente. Então a terceira, letra D de dado. Tudo ok aí? Tudo ok, doutor Ivanildo? Já fez sua tarefa hoje do dia? Olha lá, rapaz. Quarta questão. O Centro-Oeste apresentou-se com extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindo do passado. Pôde assim receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de economia moderna. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço de que, papai, nós estamos falando do Centro-Oeste. E o que o Centro-Oeste sofreu? A expansão da fronteira agrícola em direção a ele, desmatando o cerrado. E qual foi o principal produto que fez isso? Que hoje é o nosso principal produto de exportação? Foi a soja. Então aí é uma questão, não que seja fácil, porque só é fácil para o aluno que conhece o assunto. Mas a letra C, a fronteira agrícola que degradou parte do cerrado, gerando impactos ambientais no cerrado. Então é C de casa, quarta questão. Quinta questão. Durante as 3 últimas décadas, algumas regiões do centro-sul do país mudaram do ponto de vista da organização humana, dos espaços herdados da natureza, incorporando padrões que abafaram por substituição parcial anteriores estruturas sociais e econômicas. Essas mudanças ocorreram principalmente devido à implantação de infraestrutura viárias e energéticas, além da descoberta de imprensadas vocações dos solos regionais para atividade agrícola rentável. A transformação regional descrita está associado ao processo característico desse espaço rural. O que foi? Modernização do campo, ou mecanização agrícola, ou avanço tecnológico, que fez que houvesse um aumento da produtividade do país. Então tem que ser uma resposta ligada a isso, cara. Não inventa, tu não pode inventar. Expansão do mercado interno, valorização do manejo familiar, exploração de espécies nativas, incorporação de mão de obra abundante. Não foi nada disso. Foi modernização dos métodos produtivos que modernizaram. E com isso a produção cresceu e a produtividade também. Isso está onde? Na letra D. E a questão 6. O Brasil vem se destacando nas últimas décadas como uma das grandes potências agrícolas fornecedoras de alimentos para o mundo. O gráfico abaixo demonstra a evolução da produtividade agrícola do país, considerando avanço da produção com relação ao tamanho da área plantada. Tá aqui, bonitinho. Pronto. Tendo em conta as informações do gráfico e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Aí você tem que olhar o seguinte. A barra escura é a produção em milhões de toneladas.
A barra mais clara é a área ocupada por essa produção. E a linha que passa pelo gráfico com os pontinhos é a produtividade. Aí que tu observa que a área não evoluiu tanto, não cresceu tanto, permaneceu mais ou menos constante. Mas a produção cresceu. E à medida que a produção foi crescendo, a produtividade foi aumentando. E tu vê sempre o seguinte: toda vez que a produção cresceu bastante em relação à área, a produtividade subiu. Pronto, então tem que ser alguma coisa nesse panorama aqui, ó. Vamos lá. A pequena mecanização do campo. Aí tu para logo. Que pequena mecanização do campo se ela foi grande? Para. A elevada qualidade do solo do país supriu a falta de investimento em biotecnologia e maquinário. Pô, rapaz. A nossa agricultura foi invadida pela mecanização. Errado. A área utilizada pela agropecuária do país praticamente não foi ampliada no período analisado. Devido ao esgotamento das terras? Não foi devido ao esgotamento da terra. Está fora. O elevado número de trabalhadores empregados no campo. Mas como, rapaz, com mecanização, né? Quer dizer, os caras botam as opções que a gente só tem que ter paciência em ler. A letra E. O aumento da produção agrícola, incorporando praticamente a mesma área no período observado pelo gráfico, determina o aumento da produtividade, resultante da crescente modernização das técnicas agrícolas do país. Então, letra E. Letra E. Agora, para ser o craque CFO, o que tem que fazer? Vou te explicar. Ler o resumo do assunto, organizado aqui pelo professor. Ler. E depois, você tem aqui, ó, 8 questões propostas para você fazer. Aí você refaz as questões de sala de aula. E depois você vai fazer as gabaritadas. Entendeu? Aí o teu rendimento, ó. Aí a tua produtividade aumenta. E com produtividade a gente vai longe, cara. Entendeu? Produtividade nos dá capacidade de competir. E tu tem que fazer sempre uma prova com capacidade de competir. Tu não é mais um que está lá. Não. Tu está lá para competir. Para disputar o título. Entendendo? Entendido? Então é isso aí. Um beijo a todos e continue estudando.